Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. É um privilégio poder estar aqui de volta para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, vamos estar estudando a revista Conectar Mais Jovens, da editora Betel, desse terceiro trimestre de 2022. E o tema da lição é Espírito Santo presente em todo o tempo. A lição de hoje, que vamos estar estudando, é a lição de número 2, que tem por título A Identidade do Espírito Santo. O texto de referência está registrado em João, capítulo 15, versículo 26 a 27. Os irmãos que têm a sua Bíblia podem estar fazendo uso da mesma para poder estar entendendo aí a base da lição de hoje. O versículo do dia diz: O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João capítulo 14, versículo 17. Verdade aplicada. Embora seja parte integrante da Trindade, o Espírito Santo possui uma identidade própria. Nós temos aqui, meus amados irmãos, 3 objetivos dessa lição. E o primeiro deles é entender que o Espírito Santo é uma pessoa. Segundo, compreender a divindade do Espírito Santo. E terceiro, especificar os atributos do Espírito Santo. Oremos a Deus para que venhamos compreender as verdades acerca do Espírito Santo, bem como a sua área de atuação. A introdução vem dizendo que o Espírito Santo é uma pessoa, por isso existem características e atributos que eles são inerentes, fazendo com que se destaque e diferencie de demais seres. Ele é divino, porém habita no homem e se comunica com ele, ou seja, comunica com quem? Comunica com o homem. O ponto-chave da lição de hoje é: o conhecimento sobre o Espírito Santo nos leva a experimentar de um Deus relacional que habita em nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O primeiro tópico vem falando aqui sobre a pessoa do Espírito Santo. Embora saibamos que o Espírito Santo faz parte da Trindade, é importante entender que ele também é uma pessoa. A Bíblia deixa registrado em várias passagens que o Espírito Santo é uma pessoa e possui todas as qualidades inerentes ao ser. Então, nós vimos na lição passada que o Espírito Santo não é uma força, ele não é um vento, ele não é um poder, uma pomba, mas o Espírito Santo é uma pessoa. Vimos ali que o Espírito Santo ele fala, o Espírito Santo ele tem sentimento, ele pensa, ele sente, ele se entristece, enfim, como uma pessoa normal, como uma pessoa qualquer, o Espírito Santo, ele tem esses atributos, vamos dizer assim. O Espírito Santo que se relaciona. Aí vemos, irmãos, que uma das capacidades de uma pessoa é de se relacionar, correto? Então, o Espírito Santo se relaciona. Se relaciona com quem? Com aquelas pessoas que aceitaram a Cristo como Salvador. Porque o Senhor diz que quando nós aceitamos o Senhor, Ele e o Pai vêm habitar em nós. Quando Jesus esteve aqui conosco, lá no Evangelho de João, o Senhor Jesus disse: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo, aquele outro Consolador, não virá a vós, mas se eu for, ele virá e ficará com vocês para sempre. Então, o Espírito Santo veio, ele habita em nós, é ele que nos guarda, ele que nos guia, ele que nos dirige, ele que nos orienta, ele fala conosco, desde que estejamos afinados com o Senhor. O Espírito Santo não vai falar com alguém que está vivendo com um pé no mundo e o outro na igreja. O Espírito Santo não vai falar com uma pessoa que ainda está em cima do muro, ainda não se decidiu se vai para o mundo ou se vem para os braços do Senhor. Mas o Espírito Santo fala com aqueles que estão verdadeiramente na presença de Deus, que buscam o Senhor com um coração sincero, um coração quebrantado, como está registrado em Mateus capítulo 5, aquele que é pobre de espírito, aquele que depende 100% do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vemos aqui que o Espírito Santo se relaciona com os homens. E isto encontramos em vários textos da Bíblia. No livro de Atos dos Apóstolos, observamos o Espírito Santo se relacionando com Paulo durante as viagens, inclusive revelando lampejos do futuro, conforme está registrado em Atos capítulo 20, verso 33. Deixa eu abrir aqui a Bíblia e vamos verificar esse texto de Atos capítulo de número 20 e versículo de número 23. Vamos ver o que está escrito lá, meus irmãos, que a gente possa
entender conforme o Espírito Santo comunica, senão o que o Espírito Santo me testifica, de cidade em cidade, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Então veja que o Espírito Santo se relacionava com Paulo durante as suas viagens, inclusive revelando lampejos do futuro, o que aguardava ele. Então Paulo ele declara que ele escreve dizendo que o Espírito Santo estava testificando a ele que de cidade em cidade o que esperavam ele seriam prisões e tribulações, como também direcionando em suas viagens. E aí nós vemos isso registrado em Atos capítulo 16, no capítulo 16 de Atos e no versículo de número 6, que diz o seguinte: atravessaram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Então nós vemos aqui que o Espírito Santo, meus irmãos, tinha o controle de toda a situação na vida de Paulo. Então o mesmo Espírito que revelava que por onde ele ia pregar, ele teria prisões, ele enfrentaria tribulações, esse mesmo Espírito também direcionava ele por onde ele deveria passar, aonde ele deveria ir, e conforme o que está registrado, diz aqui que o Espírito Santo os impediu de anunciar a palavra na Ásia. Então diz aqui, como templos do Espírito Santo, conforme está registrado em 1 Coríntios capítulo 6, 19, devemos nos lançar em um relacionamento de intimidade com ele e usufruir de suas particularidades. Então veja que esse ato, ele é um ato que somente acontece com aquelas pessoas que estão afinadas com o Senhor e afinadas com o Espírito Santo. Então Paulo, ele era uma pessoa 100% dependente do Senhor. Ele era aquilo que está escrito no texto que eu já frisei aqui, Mateus 5, onde o Senhor diz que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que isto quer dizer? Que aquela pessoa que é 100% dependente do Senhor é comparada a um mendigo, nos tempos passados, que ele sentava à beira do caminho, mas ele não tinha coragem de olhar para aquela pessoa que vinha passando, mas ele baixava o rosto, cobria o rosto e estendia a mão, esperando receber daquela pessoa uma moeda. Então, nesse exemplo que Jesus nos dá através da sua palavra, o verdadeiro cristão, o verdadeiro dependente, o verdadeiro filho de Deus é aquele que depende 100% da graça do Senhor e que se tornou morada do Espírito Santo e que agora já não anda por si só. Como disse Paulo, eu já não vivo, mas Cristo vive em mim, porque o velho homem morreu e o homem que vive agora vive para agradar ao Senhor, que lhe amou e que lhe tirou das trevas para a maravilhosa luz. Aí eu faço um comentário por conta. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O segundo ponto, o Espírito Santo tem sentimento. Como pessoa, o Espírito Santo tem sentimentos e as Escrituras nos chamam a atenção no que tange a personalidade do Espírito Santo. Encontramos em Efésios, no capítulo 4, 30, uma recomendação onde Paulo nos orienta a não entristecer o Espírito Santo. Ele se entristece quando os seus santos pecam ou vivem uma vida em desobediência à vontade divina. Tiago ainda ressalta que o Espírito Santo tem ciúme dos seus. Está registrado em Tiago, capítulo 4, verso 5. E nesse contexto, o autor refere-se ao zelo do Senhor por seu povo, pois deseja que nos relacionemos com ele e não com o mundo. O Espírito Santo habita em nós, pertencemos a Deus, e se mantivermos a amizade com o mundo, nele despertaremos ciúmes, conforme está registrado em Tiago, capítulo 4, verso 4. Então veja, irmãos, que o Espírito Santo, ele está habitando em nós, e a recomendação de Paulo é que nós não venhamos entristecer o Espírito Santo. E isso acontece quando nós nos afastamos do Senhor, quando nós praticamos alguma coisa que desagrada a Deus, quando pecamos deliberadamente, sabendo que o que estamos fazendo é pecado, então o Espírito Santo se retira de nós. Lembra do texto que Jesus menciona? Diz que quando o homem está no mundo sem Deus, ele é habitado por um espírito maligno. E esse espírito maligno, ele dirige a vida daquele homem de mal a pior. Mas quando esse homem, ele abre o seu coração, o seu ouvido e ouve a voz do Evangelho, então o Espírito Santo vem a ele e aquele espírito maligno, ele é expulso. E diz o Senhor Jesus que ele passa a andar por lugares áridos,
procurando uma casa e não encontra. Então, o que o Senhor Jesus ele mostra ali para nós, irmãos, é que de tempo em tempo aquele espírito maligno ele volta e dá uma olhada na casa que ele habitava. E quando ele vem e percebe que ali o Espírito Santo está habitando, ele vai embora, ele não entra ali porque a casa está ocupada pelo Espírito Santo. Mas a partir do momento que aquele homem ele começa a fazer coisas erradas, entristece o Espírito Santo, ele peca contra o Senhor, o Espírito Santo se entristece e sai. E justamente no momento em que aquele espírito maligno ele volta e observando a casa, vê que a casa está limpa e vazia, ele volta imediatamente, convida 7 espíritos ou demônio pior do que ele e volta para aquela casa e diz o Senhor Jesus que o estado daquela pessoa é 8 vezes pior do que o primeiro. É por isso que precisamos vigiar. Você é templo do Espírito Santo? O Espírito Santo, o Senhor, habita em você? Então vigie. Não dê lugar ao diabo. É o que o Senhor Jesus nos orienta através dos evangelhos, né? O apóstolo João. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Precisamos meditar, irmãos, e vigiar, porque o inimigo das nossas almas, ele está andando em derredor, rugindo como leão, embora não seja leão, mas ele ruge como leão, procurando a quem possa tragar. Então precisamos estar atentos, não brincar com o mundo, não transigir com o pecado, porque se assim o fizermos, nós seremos um candidato a perder a nossa salvação. O terceiro ponto vem falando sobre a divindade e a obra do Espírito Santo. Falar da divindade do Espírito é afirmar que ele é o Espírito de Deus que atuou em todo o Antigo Testamento e que na compreensão neotestamentária é revelado como o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Sabemos que o Espírito Santo agiu na criação movendo-se sobre as águas, conforme está registrado em Gênesis, capítulo 1, verso 2. A palavra hebraica utilizada neste versículo traz a raiz do verbo rishef, que quer dizer voar, flutuar e pairar. Enquanto a palavra roach, que quer dizer espírito, é a mesma palavra para vento, indicando assim uma conexão entre os termos utilizados na língua original. Outro momento em que encontramos a ação do Espírito Santo está em Gênesis capítulo 1, 26, no uso do verbo fazer, em façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. O verbo mostra a trindade evidenciada em sua desinência, ou desinência, mos, indicando a primeira pessoa do plural, traduzido do hebraico, cujo prefixo num, no verbo assó, em quem evidencia a primeira pessoa do plural e, consequentemente, demonstrando que o Espírito Santo se faz presente no concílio para a criação do homem. Esta verdade é confirmada em Jó, no capítulo 33, verso 4, ao dizer: o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. O Espírito Santo tem também poder de criar. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, irmão, não existe divisão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E lá no Gênesis, na criação, todos trabalharam o mesmo pensamento, mesmo objetivo. Então o Senhor usa a expressão, façamos o homem. Ali estava o verbo, e ali estava o Espírito, e ali estava o Pai. Então nós temos a convicção de que o Espírito Santo, ele também tem o poder de criar. Louvado seja o nome do Senhor. No segundo ponto diz aqui que o Espírito Santo em Jesus, está falando do Espírito Santo em Jesus. Em toda a trajetória de Jesus, vemos a ação do Espírito Santo começando na maneira como Maria ficou grávida. Em Mateus capítulo 1, verso 18, diz que Maria achou-se ter concebido do Espírito Santo. O que estava no ventre de Maria era fruto e obra do Espírito Santo. No batismo de Jesus, o Espírito Santo veio na forma corpórea de uma pomba, conforme registra Mateus capítulo 3, 16. E depois ele conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. Mateus capítulo 4, 1. Em todos os momentos, vemos o Espírito Santo com Jesus ajudando na execução da tarefa. Jesus falou da vinda do Espírito Santo, dizendo que o Consolador estaria conosco, nos ensinaria e nos guiaria em toda a verdade, conforme ele registra em João capítulo 16 e versículo 13. Então veja que quando Jesus veio, nós já falamos aqui que Jesus abdicou da glória, do poder e de tudo que ele possuía no céu. Ele se tornou homem. O texto bíblico diz que ele esvaziou-se de tudo, da sua glória. Então ele veio como homem. Então ele dependeu 100% do Espírito Santo em todos os momentos da sua jornada, da sua missão aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então,
Da mesma forma como o Senhor Jesus dependeu do Espírito Santo para operar e fazer todas as coisas que fez, nós também dependemos. E, aliás, foi uma promessa do Senhor Jesus quando disse para os discípulos: olha, eu estou indo para o Pai. Então, vocês permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Vocês não façam nada, não saiam, não vão a lugar algum, enquanto vocês não forem revestidos de poder. Porque o Espírito Santo, aquele de quem eu tenho falado, ele virá a vós, e ele estará convosco para sempre. Então, nós sabemos que os discípulos aguardaram em Jerusalém até que desceu o Espírito Santo, e eles foram revestidos de poder. Depois do revestimento de poder, os discípulos cumpriram a segunda etapa do que Jesus tinha orientado. Eles saíram e pregaram por toda Jerusalém, por toda a Judéia e por toda a Samaria e até os confins da terra, até chegar aonde estamos, e estamos continuando pregando o Evangelho sob o auspício do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque sem o Espírito Santo, nós não temos poder, nós não temos autoridade, nós não temos ousadia e nem capacitação para fazer. Mas com o Espírito Santo temos todas essas coisas, porque o Senhor tem nos dado o Espírito Santo para nos auxiliar e nos orientar naquilo que precisamos fazer. Louvado seja o nome do Senhor. No terceiro ponto, ou no terceiro tópico, vem falando sobre os atributos do Espírito Santo. Quando dizemos da divindade do Espírito Santo, referimos-nos ao fato de ser da mesma essência de Deus. Sendo assim, possui atributos que são atribuídos somente a Deus, como os atributos naturais e os morais da divindade. Os atributos naturais ou essenciais são aqueles que diz respeito ao fato de Deus ser Deus, tais como seu conhecimento e poder. Sendo assim, o Espírito Santo é onisciente, onipotente e onipresente. O salmista exalta os atributos no Salmo 139 ao dizer: tu conheces o meu pensamento. 2. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? A soma dos teus pensamentos é grandiosa. 17. O Espírito Santo, além de conhecer todas as coisas, tem poder para operar milagres, e por sua virtude Deus nos enche de paz, gozo e esperança. Romanos capítulo 15, verso 13. Então o Espírito Santo, irmão, ele tem o poder de discernir todo o pensamento, tudo que está em nós, ele conhece. A prova disso é que quando muitas vezes em momentos tão difíceis, como falamos na lição passada, que não sabemos nos expressar diante de Deus, não sabemos nem orar, o Espírito Santo, por conhecer e saber, ele intercede diante de Deus com gemidos inexprimíveis. Então o Espírito Santo, ele é essa pessoa maravilhosa que o Senhor deixou conosco para ocupar o seu lugar enquanto ele não volta para buscar a sua igreja amada. Aleluia! E o segundo ponto do tópico terceiro diz: quando falamos dos atributos morais, referimos-nos aos que se relacionam no sentido de caráter, tais como santidade, fidelidade, amor e misericórdia. Como o próprio nome diz, o Espírito é santo e por isso opera no homem a santificação. O Espírito também mostra para o homem a fidelidade de Deus em relação ao chamado, revelando sua graça e misericórdia todos os dias. Tudo aquilo que faz parte do caráter de Deus e do caráter de Cristo também faz parte do Espírito Santo. Jesus disse que o Espírito Santo estaria conosco todos os dias. Por isso precisamos nos encher a cada dia mais do seu amor, de sua graça e de sua misericórdia. Então aqui fala dos atributos morais do Espírito Santo: santidade, fidelidade, amor e misericórdia. Precisamos, irmãos, buscar o Senhor, estar na presença de Deus para alcançar de Deus a misericórdia e poder estar dentro da vontade de Deus para fazer cumprir a sua vontade. Concluindo, sabendo que o Espírito Santo é uma pessoa, temos a certeza de que seremos consolados e auxiliados, tendo a nossa vida profundamente cuidada por Ele, mormente em nossos sentimentos e emoções. Então, sabendo que o Espírito Santo não é uma energia ou uma força, mas é uma das pessoas da Trindade, distinta tanto do Pai quanto do Filho, ele possui intelecto, vontade e emoções, refletindo personalidade em suas ações quando ensina, intercede por nós e exorta-nos também
para que sejamos santos e fiel ao Senhor. Meus amados irmãos, que Deus os abençoe por esta rica oportunidade de poder juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Que o Espírito Santo venha nos revelar a sua vontade, nos dando melhor a conhecer a sua pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. E se Ele permitir, estaremos de volta no próximo domingo com mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até lá.